Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Paramount, Novo Kane, A Prova de Dor, que é o novo filme de ação deles. Então se você também é um fã de cultura pop e adora ficar por dentro das novidades que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aqui nesse vídeo. A Prova de Dor, a gente vai conhecer o Nathan Kane, que ele tem uma doença, um distúrbio peculiar, que ele não sente dor física. Então, se dão pancada nele, dão flechada, dão de um tudo, ele não sente nenhuma dor física. E isso, inclusive, fez com que ele tivesse que meio que reaprender algumas coisas para ele poder viver sozinho, porque, por exemplo, ele não come comidas sólidas, porque ele fala que pode ser que ele coma a própria língua e engula sem saber. Esse é um fator que também acabou fazendo com que o Nate aprendesse algumas coisas de medicina, eu acho que dá pra gente falar assim, principalmente acho que em relação a queimaduras, porque se você tá suscetível ali a sofrer qualquer tipo de acidente sem sentir dor, sem saber que se machucou, você tem que saber ali como cuidar desses ferimentos. Mas isso muda quando ele conhece a Cherry e começa a sair com ela, que é uma garota do trabalho dele, com que, como eu falei pra vocês, ele começa a sair com ela, começa a desenvolver um relacionamento, porque ela não liga ali pro fato de ele não sentir dor física. Na verdade, ela acha isso espetacular. Fala que ele é como se fosse um super-herói. E o Nathan é o gerente assistente de um banco, e um dia esse banco acaba sendo assaltado, e eles levam de refém justamente a Cherry. E aí o Nathan quer muito, né, então salvar a Cherry, e então ele vai embarcar em uma aventura que vai colocar à prova os seus limites, tanto emocionais quanto físicos, e ele vai descobrir que isso que ele considera ou era considerado uma aberração, na verdade pode acabar sendo a sua maior força para ele conseguir salvar o amor de sua vida. Como eu já mencionei, então, o novo Kane, A Prova de Dor, é o novo filme da Paramount Pictures, com o Jack Quaid, que vocês provavelmente, com certeza, conhecem ele da série The Boys, que ele faz o Hugh. E esse acabou sendo um bom filme de ação e que me surpreendeu bastante. Sempre que a gente fala aí de filmes de ação, né, normalmente a gente já espera que o protagonista tenha aquele estereótipo de protagonista, vamos dizer assim. Aquele estereótipo de que ele realmente já era um assassino em série, ele matava as pessoas e tal, e ele estava aposentado, mas acontece alguma coisa muito grandiosa, ou, por exemplo, alguém da sua família é sequestrado, é morto, ou no caso de John Wick, é o cachorro, e isso acaba fazendo com que o protagonista, né, volte pra sua vida aí de assassino em série. Que é uma coisa que eu achei até que original aqui pro filme de Novo Kane, porque isso não acontece aqui. O Nate, na verdade, ele não é um assassino, ele não tem experiência nenhuma com luta corpo a corpo, com matar pessoas, com perseguir, com investigação. Ele não tem experiência com nada disso. Ele é só um cara comum que vivia um pouco mais isolado por causa desse distúrbio que ele tem, que para algumas pessoas isso era uma vulnerabilidade, né? Isso era uma aberração, como a gente vê no próprio trailer e no filme também, que um antigo amigo do colégio dele, né, que zoava bastante ele por causa disso, inclusive achavam que ele ia morrer muito cedo porque ele não sentia dor. Então, na verdade, ele é só um cara comum e as circunstâncias acabaram fazendo com que ele se tornasse, né, esse assassino em série, que se envolvesse aí no meio de assalto, de bandidos, de ter que matar gente, ter que resgatar gente. E eu acho que esse já é uma coisa que acaba fazendo uma boa ligação com um outro gênero, que é o gênero de humor. Como o Nate, ele não é um assassino em série, né, ele não tem experiência nenhuma com isso, isso acaba rendendo bons momentos engraçados pro filme, porque acaba sendo engraçado ver o Nate brigando com outras pessoas, que, como eu falei pra vocês, ele não tem experiência nisso, então na verdade ele acaba levando boas porradas aí durante o filme. E até mesmo essa condição, essa questão dele não sentir dor, esse distúrbio, acaba rendendo também bons momentos pra gente aqui no filme, porque por esse fato, né, justamente dele não sentir dor, dele não saber que ele foi ferido, isso acaba levando para momentos absurdos e engraçados, porque ele leva ali pancada, ele leva porrada, quebra o osso dele, e ele não sente, mas
a gente sente e a gente se contorce um pouco ali na cadeira, porque a gente já imagina o quanto aquilo ali deveria, sabe, estar doendo, e na verdade ele não tá sentindo dor nenhuma. Então por isso que é uma coisa assim um pouco engraçado, absurdo, porque a gente fica meio de se contorcendo, mas o Nate tá tipo nem aí. Inclusive o filme tem uma classificação indicativa alta, tá? Ele é aí pra 18 anos, mas principalmente por essas cenas, né, mais de briga, mais de luta, porque elas acabam sendo cenas bem explícitas. Então, quando, por exemplo, no trailer a gente tem a cena do Nate enfiando a mão dentro de um óleo fervendo pra catar uma arma. Um outro momento que ele acaba levando uma flechada que literalmente atravessa a perna dele. E todas essas cenas, né, de luta, que a gente tem esses momentos mais absurdos aqui com o Nate, eu acho que elas são cenas, inclusive, bem coreografadas, porque o Nate ele não tem experiência nenhuma em luta corpo a corpo. Ele nunca precisou disso, né, gente? Por que um gerente assistente iria precisar saber se defender, saber lutar contra pessoas dessa forma? Então, como ele não sabe nada disso, ele não tem muita habilidade com isso, mas o Jack Quaid acaba tendo que interagir com bastante objetos do cenário. Então, como eu falei pra vocês, no momento que ele acaba tendo que lutar com uma frigideira, você vê que a frigideira tá quente, no momento que ele enfia a mão ali dentro do óleo fervendo pra pegar a arma, todos esses momentos acho que foram bem coreografados e que passam bastante verdade pra gente, sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer direitinho pra que ele conseguisse usar os objetos do ambiente ao seu favor. Eu gosto do enredo do filme, também acho que a gente tem um bom roteiro, porque o filme começa trazendo uma introdução pra gente realmente primeiro. Então, com eles ali explicando como que funciona esse distúrbio do Nate, algumas coisas que ele acabou meio que tendo que reaprender a viver ali na vida dele, para que, mesmo que ele não sinta dor, ele saiba cuidar desses ferimentos e um modo de se proteger, porque, novamente, como ele não tá sentindo dor, como é que ele vai saber se ele tá ferido ou não, né? Então, a gente entende toda essa parte, aí a gente já tem logo uns minutos, algum tempinho ali dele com a Cherry, então num relacionamento deles surgindo, do sentimento um do outro ali surgindo, para que realmente tivesse meio que esse impacto a hora que a Cherry é sequestrada pelos ladrões. E eu acho que o filme ele vai indo gradativamente assim, de uma maneira muito natural, para que a gente comece a ver o Nate lutando realmente ali, se colocando em situações mais de risco, mais pesadas, situações que normalmente no dia a dia dele ele não participaria. Acho que o filme é bem desenvolvido para chegar naturalmente nesse ponto do Nathan querer salvar a Cherry e também ter que começar a matar pessoas. O filme também tem boas surpresas, tá? Eu acho que a gente tem... Eu ia falar plot twists, não sei se são tantos plot twists. Eu sei que algumas pessoas na sala de cinema que eu tava assistindo, tinha gente que já sabia algumas coisas ali referente a alguns personagens, mas realmente vai acontecendo coisas que a gente não tava esperando, sabe? E revelações de alguns personagens aí durante o filme. E quando você acha que já acabou, que tá tudo resolvido, não, senta aí na cadeira de novo que tem mais uns minutinhos pra gente sofrer ali com o Nate tentando derrotar os ladrões. Eu gosto bastante do Jack Quaid como o Nate. Eu acho que o personagem dele acaba não fugindo muito do Hugh, né, lá de The Boys, porque ele apesar de que eu acho que até aqui em Novo Kane ainda vai um pouco mais pro lado do humor do que The Boys. The Boys também acaba indo bastante pra esse lado de engraçado, absurdo, né? E The Boys também tem essas cenas bem explícitas de briga, de lutas e enfim, que a gente também tem aqui em Novo Kane. Só que eu acho que o Hugh, né, pelo menos nessas últimas temporadas, ele não é mais tão atrapalhado, e também acho que ele, na verdade, ele nunca foi assim tão atrapalhado. Ele é um cara mais sério que tá ali querendo derrotar realmente os The Boys. E o Nate, aqui em Novo Kane, ele realmente já é mais atrapalhado, ele é mais estabanado, sabe? Então eu acho que até aqui o personagem dele é mais engraçado, a gente acaba dando mais risada com ele. Mas também é o que eu falei, não acho que foge muito, né, do Hugh, mas o Jack Quaid sabe fazer esse personagem muito bem. E na verdade, em alguns momentos eu olhava e na minha cabeça eu tava chamando ele de Hugh. Eu não tinha associado que o nome dele era Nate aqui em Novo Kane. Mas ele tá maravilhoso no papel. Eu acho que ele é um ator muito bom. Não consegui ainda assistir o outro novo filme, né, com ele, que é o Acompanhante Perfeita, não é isso?
Mas eu sei que aqui em Novo Kane ele também continua arrasando. Eu tinha colocado aqui no roteiro que eu ia falar que o roteiro tem um probleminha no final, mas na verdade eu não acho que seja um problema, tá? É que eu não sei, na verdade, que palavra eu daria pra isso que eu vou falar. Porque, assim, eu acho que o filme todo ele vai se desenrolando muito bem. Como eu falei pra vocês, ele vai tendo. Né, ele vai subindo de nível, assim, aos poucos e de uma forma natural, até o Nate virar esse cara assassino, porque ele mata muita gente durante. Né, machuca, mata bastante gente aí durante o filme. Só que aí a gente tem, né, uma parte ali que você olha e fala, beleza, acabou, o filme vai acabar aqui, a gente deve ter, né, só mais um desfechozinho aqui deles, do que vai acontecer com o Nate, não sei o que, beleza. Só que aí Peg não acaba ali. Aí Peg tem mais o que, eu ia falar 20 minutos de filme, mas eu acho que é um pouco mais. Acho que deve ter depois dali uma meia hora de filme. Que essa meia hora, eu não sei se precisava. Que na verdade essa outra meia hora, ela é com bastante ação. De novo, bastante luta do Nate com os bandidos. A Cherry também acaba se envolvendo ali no meio. E, enfim. E essa é uma parte que eu não sei se precisava. Sabe? É uma parte que, como eu falei pra vocês, a gente já tinha olhado e falado, beleza, o filme acabou aqui. Não. O filme não acabou. Senta aí que tem mais um pouco de ação pra gente. Então, foi o que eu falei, eu não sei se isso seria um problema, mas tem essa questão de meio que o filme ter dois finais. Então acaba sendo uma parte, 30 minutos ali, que talvez não precisava. Mas Novocaine entrega boas cenas de ação. É um filme que vale muito a pena você ir conferir. Se você puder, assista no cinema. Porque é muito gostoso você assistir isso com mais gente, justamente porque você tá ali, sabe? Primeiro, os momentos de humor, os momentos engraçados, é legal você assistir com mais gente, todo mundo dando risada junto e também todo mundo se contorcendo na cadeira quando os momentos absurdos acontecem de o personagem não tá sentindo dor, mas você sente dor. Né? Você já imaginava o quanto deve estar doendo. Então, Novo Kane, a prova de dor, está extremamente aprovado e acabou sendo uma boa surpresa. Um filme que eu não tava esperando ver em 2025, mas acabou sendo uma boa surpresa que eu gostei bastante e já tô até animada para poder reassistir se ele for e quando ele for para streaming. Se você assistiu o Novo Kane, a prova de dor, me conta nos comentários o que você achou do filme, o que você, né, espera aí, se você ficou animado para assistir agora. Vai ter muitos outros lançamentos em 2025 ainda nos cinemas e a gente vai comentar sobre todos eles por aqui. Então, para você não perder mais nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, que é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. Você não é um Wolverine. Fabricador. Ah, não! 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 Para! Ai, cara, para! Cara, isso doeu! Doeu pra caramba!